Muito bem, muito bem, muito bem. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Londrina, Londrina sua linda. Bom dia, capital mundial da amizade, capital mundial de pessoas dedicadas cada vez mais a transformar essa nossa querida cidade numa das melhores cidades do mundo para se viver. E é verdade mesmo, eu estou aqui com pessoas que trabalham para isso. Todos os sábados eu tenho a honra, o carinho e a oportunidade de conhecer cada vez mais causas nobres, causas diferentes, situações cada vez mais difundidas, discutidas, porque a população precisa saber, eu preciso saber, sou um grande curioso. E hoje eu quis saber porque eu me encontrei com o David na frente da Tarobá esses dias. Ele falou: Marcão, tá faltando fazer um podcast da causa animal. Eu falei: então marca, não é? Então salve de palmas a todos nós. Aê, maravilha! Hoje o tema é causa animal. Estou aqui com a Cláudia Santos Fiuza Lima. Ela é coordenadora e responsável do projeto PEPA. Carioca, vim pro Paraná há 30 anos, profissão engenheira eletricista, trabalha na... Ele não sabia, nem eu sabia, viu, Marcão? Engenheira, trabalha no TFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ama e respeita os animais, devido a esse amor, entrou para essa causa. Tenho aqui também o Jorge Luiz Silva, médico veterinário, com formação em medicina veterinária pela Unifil e experiência em clínica e atendimento de animais de companhia, né? Animais que acompanham as pessoas. E o David Weasley, nascido em Londrina, com a carreira que abrange tanto o mundo da mídia como da esfera da política. Primeiro mandato como vereador de Londrina, repórter cinematográfico, atuou em diversas emissoras de TV ao longo de sua carreira e se destaca como defensor dos animais, desempenhando o papel de protetor independente desde 2005. Ô, David, você não começou agora, 2005? Você está com quantos anos? Estou com 35. 35 já. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo. Bom dia ao Jorge, a Cláudia, todos que nos acompanham neste momento, Marcão. E antes de começar aqui o bate-papo, queria pedir um minutinho de licença e fazer um agradecimento. Vai sair? Você vai Não, eu queria fazer um agradecimento. Vou quebrar o protocolo, na verdade, aqui, porque muita gente não sabe, Marcão. Alguns acompanham a minha história, mas muitos não sabem. Eu queria fazer um agradecimento especial, inclusive, à tua pessoa, porque eu tenho 35 anos hoje e os meus 17 até os 20, Marcão, pela minha formação do meu caráter hoje, como ser humano, como homem profissional, o que eu sou hoje, você tem uma parcela de contribuição disso gigantesca. Porque, para quem não sabe, eu trabalhei com o Marcão quando eu tinha 17 anos. Inclusive, uma das viagens, meu pai teve que fazer uma autorização, registrar no cartório, porque eu era menor naquela época, né? Exato. Nós fomos para um navio, num cruzeiro naquela época, né? Então, assim, Marcão, a minha contribuição profissional, a minha contribuição como caráter, ser humano, de homem, passou pela tua mão e foi uma baita de uma escola, um aprendizado gigantesco que eu carrego para minha vida. Jamais esquecerei. Então, a minha gratidão por você, a minha gratidão pela oportunidade que você me deu naquela época, de acreditar no meu trabalho, porque eu estava começando como cinegrafista naquela época, então você abriu as portas para mim, e ali para mim, dali em diante foi uma, né, eu não fiz uma escola, e eu não fiz outra coisa da minha vida além de ser cinegrafista, depois repórter cinematográfico, e agora, né, ingressando nessa questão da política aí, né, pela causa animal. Mas a oportunidade é dada a todas as pessoas. Eu acho que aproveita aquelas que verdadeiramente têm uma visão de futuro, têm uma dedicação. Você sempre foi muito dedicado, mesmo de 16 para 17 anos. Eu vi em você um cara com muito olhar para as coisas, muito dedicadinho. Eu me lembro que eu sentei numa praça, eu estava para fazer uma reportagem, falei: olha, eu vou lá sentar naquela praça, na frente da televisão. Eu lembro disso com você hoje. Eu quero ver quantas imagens você faz. Olha só, Diego. Diego é o nosso assessor que está aqui junto com a gente. Eu quero ver quantas imagens você faz, eu e essa pessoa entrevistando. Normalmente o cinegrafista fica na sua frente, faz uma imagem só, né? Ó, tá aqui, fiz. Esse sujeitinho, rapaz, ele deitou com a câmera, ele subiu na árvore, ele deu 360. Rapaz, ele correu do outro lado da rua, ele colocou pro outro. Ele tinha 10 imagens de um bate-papo de 3 minutos, que normalmente um cara colocaria só a câmera na frente e faria aquilo. Eu falei: rapaz, esse cara é dedicado, ele tem um olhar diferente, um olhar de fotografia. Eu falei: David, vamos trabalhar junto. Teve que pedir autorização pro pai dele, porque nós começamos a viajar muito. Viajar bastante. Viajar bastante, sempre foi uma pessoa dedicada. Então, David, é assim, pessoas têm a oportunidade e às vezes não saibam aproveitar. Você uniu tudo isso e fez isso para a sua campanha, porque eu sei que você fez praticamente sua campanha sozinha, né? Exato. Pela experiência que tem como cinegrafista, como editor, como produtor, e você acaba tomando conta das suas redes sociais junto com a sua equipe, mas você também conhece bastante disso. Mas a causa começou com você em 2005, porque isso foi o quê? Isso foi dó dos animais, porque no começo a gente começa como dó.
né? Não tem nem causa, você nem levanta uma bandeira. Não, né? é que na verdade, Marcão, muita gente sabe disso, inclusive. Eu não comecei lá atrás, em 2005, cuidar de animal de rua visando ser um vereador em Londrina, entendeu? Até porque o meu interesse na política, acompanhar a política mesmo, foi a partir de 2018. Quando eu trabalhava na televisão aqui em Londrina, e eu, por trabalhar na TV, acompanhava um pouco da política, e confesso que não acompanhava mesmo, né, a fundo, mesmo afinco ali. Era mais de gostar mesmo. E aí, assim, Marcão, você descontente com uma situação, como é que você muda ela? Através da política. Infelizmente, eu digo infelizmente porque é só através da política que você muda alguma situação na sua cidade. E eu dei aquele start na minha cabeça. Falei, pô, eu cuido de bicho há tanto tempo, fico dando murro em ponta de faca, as coisas não andam. Você tinha quantos anos, 2005? Faz a conta pra mim, não sou muito bom de Marcão, eu tinha, naquela época a gente começou a trabalhar, na verdade, 17 para 18 anos. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso aí. Então começou de berço, né, Marcão? Meu pai gostava muito de bicho, minha mãe tem os dela até hoje. Então, e naquela época, Marcão, não tinha rede social. Não tinha por nada disso. Tem gente que acha que não existia tantos maus tratos, né, Cláudia? Mas os maus tratos, Marcão, ele sempre existiu. Sempre. Só que como a rede social não era tão forte, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. Não tinha nada. Mas acho que mais ou menos o Orkut, lembra? Não dava pra registrar nada disso. Não dava. Também ninguém registrava nada, Não, né? ninguém Exato. registrava. Então as pessoas batiam palma na frente de casa. Ô, David, tem um cachorro. Eu sempre morei na região norte, perto da Avenida Saul Quinde, as pessoas me procuravam em casa, batiam palma. Naquela região ali. Naquela região eu sabia que eu gostava, que eu cuidava. Naquela época a gente tinha como referência a UEL, né? Não tinha tantas clínicas aqui em Londrina ainda. Naquela época eu levava muito na UEL naquela época. Então, Marcão, era dessa forma, era mais o boca a boca, as pessoas batiam palma em casa, eu ia lá na avenida. E, inclusive, tem pessoas que me acompanham que trabalhavam comigo na época, que relatam isso até hoje. David, eu passei de carro na avenida hoje e vi você com as panelas com água lá, colocando com ração, comida pros cachorros na Saul Quinde. Eu lembro disso. Então, assim, Marcão, era uma coisa de coração, que eu sempre fiz por gostar, por realmente ter dó. Você lembra do seu primeiro cachorrinho? Teu, em casa? Como criança, tive vários, né? Tinha uma cachorra que chamava Capivara. Nossa, tive vários, cara, vários. E atrás eu estava conversando com uma amiga minha, ela falou assim, que assim, os pequenos animais, né, gato, cachorro, eles são cuidados muito mais pelas pessoas na periferia que não têm condições. Sim. Às vezes, a classe social que não tem condição tem muito mais animais do que uma classe que tem mais possibilidade de cuidar. Que é aquela história, quem menos tem é quem mais compartilha às vezes, né, Marcão? É verdade. Porque é difícil você cuidar verdadeiramente de um gato, de um cachorro, com ração, com vitamina, com injeção. Tudo que realmente precisa. Né? Ô, Cláudia, e você, Cláudia, carioca, o que você veio fazer em Londrina, Cláudia? Eu era casada com um paranaense, né? Por isso que eu vim do Rio para cá. E aí ingressei na universidade, né? Entrei no concurso e passei na minha profissão, né? Dar aula na universidade. E com isso, dentro da universidade, apareciam muitos animais abandonados, né? Porque existem regiões, né, David? Você sabe, que são regiões de abandono. E aí eu fui vendo também. Ali na TFPR é região... É uma região de abandono. Né? Na Pioneiros, Avenida Pioneiros, no final ali. Para cima ali do Interlagos, do Jardim São Pedro, do Antares. Até um pouco mais para frente lá, Marcão. Como começou, né, Cláudia? Lá perto da universidade mesmo, federal lá. Como começou lá, agora que tem bastante prédio, começou mas antigamente são lugares de abandono. Exato, abandono dos animais. Descarte de animais mesmo. Eram caixas de filhotes que eram jogados, né? Animais mesmo, adultos, e também dos sítios, das fazendas que vinham e entravam. E como a universidade, naquela época, era a primeira que estava ali na região, porque não tinha aqueles prédios da MRV. Entendi. Ela veio sozinha para lá, né? E ela ficou sozinha durante um tempo. Isso. Aí, nisso, o que tinha? Tinha o RU, né? Tem um refeitório, então, quer dizer, aqueles animais jogados ali, aonde tinha o alimento e o cheiro daquele alimento. Eles iam se aproximando e aí você se sensibilizou com isso. Porque eles queriam entrar dentro para comer, a gente tinha que... Aí a gente começou a colocar ração, colocar água... E aparece aparece dois, aparece três. Daqui a pouco 20, 30. Fêmeas no cio, aí aparece um monte de cachorro, é triste isso, ver. Nossa, eu não sabia se eu ia almoçar ou se eu ficava chorando, né? Então, eu ficava assim, falando assim, nossa, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, isso daí não é da universidade, tá? Só para a gente ter um foco. Eu já entendi. A universidade está lá, era o único prédio daquela região, então o pessoal de sítio em volta, as casas, poucas casas que tinham em volta, o lugar para descarte, e eles começavam a se aproximar da universidade. Não tem nada da ação da universidade, apenas o cheirinho de comida que fazia com que todos eles vinham para lá e te sensibilizou. Isso, e por causa disso, né, a gente começou a ver quem gostava, né, dessa causa, já tinha os seus animais, aí a gente foi montando, alguns alunos que gostavam e tudo, aí a gente foi se unindo,
né? E falando, e agora, o que a gente faz com todos os animais? Vamos levar alguns para castração, vamos tomar conta. Aí começou. Aí vocês se organizaram, você e alguns alunos. E alguns alunos, alguns professores, e a gente foi se organizando. E aí muitos pensaram assim, isso aí é a universidade que montou o projeto e tal. Não, depois é que veio o projeto com a necessidade de muitos que apareceram. Aí a gente ia para feiras, né, de adoção, levar esses animais, aí precisamos colocar em locais, porque não só lar temporário dava mais certo, né, porque os alunos também não tinham, porque final do ano muitos voltam para suas casas, né? Quando eu falo um volume de animais, o que é? Mais de 20? 85 que eu estou hoje. Meu Deus do céu, 85. Mais gatos? Hoje eu estou com 85. Mais gatos ou mais cachorros? Mais cachorro. Mais cachorros. Não, eu estou com cachorro, porque assim, eu não tenho como cuidar de gato, porque eu não tenho. No lugar que a gente coloca, por exemplo, o hotelzinho que a gente tem, com o cachorro, o gato também não dá. Porque eles brigam, né? Muitos cachorros não. Ou fica não só com o cachorro ou fica ou só com o gato. Entendi. Entendi. Tem que ser bem separado, Marcão. Isso Bem é separado. Isso daí não tem como. Tem né? até, né, Cláudia, cachorros que convivem com gato, numa Tem, boa, mas Marcão. é Isso mais- difícil. Tem que conversar com eles antes, mas é bem difícil, viu? É meio que raro, assim. Existe algum. Mas aí são animais que já crescem juntos, em residência. Se você pegou um cachorrinho filhote, um gatinho filhote, já crescem junto ali e tal. Mas Normalmente geralmente, esses animaizinhos, eles vêm tão machucados, eles vêm tão tristes, Nossa. que eles demoram um tempinho para se acostumar. É. E aí, Cláudia, a universidade então também não se importou. Não, aí ficavam alguns lá e começava aquele brigueiro, correr atrás dos carros, né, das motos dos alunos que entravam, né? Meu Aí Deus. começava aquilo, aí eu ficava assim atônica, eu falei, o que eu faço, né, com tantos aqui? Aí a gente começou a levar para o hotelzinho, aí pagar do nosso bolso, Tem né? um hotelzinho? Tem hotéis na cidade, né? Vários. alguns, né? Então a gente começava a pagar esses hotéisinhos para ficar com esses animais por mês, né? Que seria a moradia deles, né? E a gente, finais de semana, levava Recurso de vocês mesmo. tudo nosso. Tudo nosso, ninguém banca nada. Né? A gente sobrevive de doações, por isso que eu falo. E o que doações. significa a PEPA? É projeto de extensão em prol dos animais. Como a gente estava dentro da universidade, aí eu montei com alguns alunos um projeto, né, dentro da universidade, como um projeto de extensão que eles pudessem ser voluntários. Entendi, que legal, que legal. Aí você leva isso junto com a engenharia elétrica. É com a engenharia. Então, eu sou professora, gosto muito da minha profissão, mas o pessoal pensa assim, você é veterinária. Não sou veterinária. Que E maravilha. outra coisa, a UTF daqui não tem o curso de veterinária. Não também. tem, não Só tem. as engenharias. Muita gente, às vezes, chega lá e pensa assim, que hora tem consulta aqui, né? Não tem. Não tem consulta aqui nós clínica somos aqui. voluntariados. O que comanda aqui é o amor. Inclusive, É o amor. Marcão, daqui um pouquinho a gente, né, pode adentrar nesse assunto de questão de hospital público, a gente vai falar um É pouquinho isso sobre aí, isso que aí. precisa muito. É, Não, e nós nós vamos vamos passar- nós falar um vamos- pouquinho sobre isso, porque muita gente acha, Marcão, que é impossível. Mas não dá, só tem que ter em São Paulo, Rio de Janeiro. Não, dá pra fazer, nós vamos mostrar que é possível. Nós vamos falar sobre isso. Maravilha. E quem é médico veterinário é o Jorge. Daí, Jorge, tudo bem? Tudo bem. O que te levou à causa animal? Quando você era pequenininho, alguém falou assim, toma o gatinho, toma o cachorrinho, e você já, como menininho, já gostava dos animais? Ou você viu que era uma boa profissão? Vou fazer dinheiro nisso. Foi igual você comentou, né? Assim que você comentou do cachorro, eu já lembrei do nome do meu primeiro cachorro, né? Então a gente... Eto. Eu, Etor. Eto. Etor, jogador, era jogador, Jorge? Aham. Então, aham. Eu não acredito, cara. Então a gente que... Fez bem, jogou bem, olhou na televisão. Aqui, apareceu um Eton na minha vida. Então a gente que gosta de animais acaba se envolvendo também com... Não só na parte profissional, pensando numa melhor carreira para seguir, mas muito na parte emocional. Com Você nasceu de certeza. Londrina? Sou daqui de Londrina. Qual região? Zona Norte também. Na Norte também? Aham. E aí você também, quando era um pouco mais novo, você se sensibilizou de tal forma a recolher animais na rua ou não? Sim, não só cachorro, como às vezes a gente que vê um passarinho, cuida até melhorar, sabe? Às vezes a gente pensa que causa animal, o amor pelos animais é só cachorro e gato, mas não só isso, sabe? Tudo, né, É cara? tudo, com certeza. Uhum. Tudo. A gente tem vários assuntos aqui para conversar a respeito disso, principalmente pelo seguinte: vocês se identificaram como pessoas que se sensibilizaram com a causa animal. Mas para se transformar numa causa, né? Você até comentou agora o que aconteceu, o PEPA, presenciando maus tratos. David, nós estamos falando sobre leis que foram implantadas na cidade e que é legal de a gente comentar Sim. a respeito disso, né? Sim. Uma dessas leis é a lei da
corrente. O Exatamente. que é a lei da corrente? Porque, assim, não que a gente não tenha culpa. Pô, Às vezes Sim. a população não sabe, Sim. né, acorrenta um animal, Sim. não é? Porque aquele animal acaba, às vezes, sendo um animal de guarda. Não é? O que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que é proibido da lei da corrente? Me explica pra gente. Marcão, por incrível que pareça, existe muita gente ainda que eu falo isso agora, as pessoas acham que é besteira. Em pleno 2023, parece piada, mas as pessoas ainda precisam de orientação e conscientização. É isso que eu ia falar. Parece, fala, pô, desde 2023 você tem que orientar a pessoa que não pode deixar o cachorro preso. Tem. Precisa, Marcão, porque era cultural. Você não lembra antigamente, teu pai, tua mãe no sítio, ou teu avô, que era normal deixar, normal assim que eu digo, Sim, sim. deixar um animal preso em corrente, cuidar daquele animal, tratar o resto da Normal. vida acorrentado. Parecia que ele cometeu um crime e tinha que ficar preso ali numa corrente. Ó, falando dessa forma, olha como muda totalmente a visão. Exatamente. Sempre foi preso em corrente. Exatamente. Então, Marcão, eu, antes de estar vereador em Londrina, eu sempre tive comigo essa concepção. Falei, cara, eu preciso, porque eu sempre tive pavor. Minha mãe brigava. E minha mãe, às vezes, ainda. Isso eu tinha 14 anos, Marcão, 13 anos, adolescente. Eu lembro que, às vezes, minha mãe colocava os cachorrinhos meus lá de casa na corrente pra limpar alguma coisa ou outra e deixava eles presos um tempão, eu ficava bravo com aquilo. Olha pra você ver, minha mãe, Marcão, às vezes fazia isso. Porque não tinha essa consciência, não tinha esse discernimento. Então, Marcão, eu tinha pavor disso. Eu não conseguia olhar aquilo. Eu falei, cara, eu preciso mudar isso. E eu sempre tive essa reclamação. A Cláudia sabe disso. Marcão, eu recebo em média 40, 50 denúncias por dia. Tá? Então, David, endereço tal, tem um cachorro lá numa corrente minúscula, vai lá, pelo amor de Deus, orienta. Então eu falei, como é que eu vou mudar isso? Porque só orientar não dá, tem que ter uma pena, tem que ter uma punição, tem que ter uma lei. E a gente está tendo um trabalho, eu tive um trabalho dobrado na Câmara, Marcão, porque a gente teve que refazer algumas leis, inclusive. Porque é o seguinte, a lei que existia de maus tratos, ela falava assim, não pode pode privar o animal do seu comportamento natural. Mas o que é isso, Marcão? Isso é uma lei antiga de maus Não, tratos. é uma lei, não é tão antiga assim, não. Tá? É de 2017, 2018. Mas ela não especifica Ela não nada. especificava nada. O que você entende com privar o animal do comportamento natural? Deixa claro que ele não pode ficar acorrentado? Não deixa. Não. Então, eu tive a gente está tendo alguns trabalhos na Câmara de ter que refazer algumas leis. Igual a lei dos fogos, nós vamos falar disso daqui a pouco. Eu fui numa fiscalização de forma voluntária, né? O David, o protetor, fui lá com a minha equipe, cheguei lá, o cara falou assim, me apresenta a lei. O cachorro dele tá amarrado, me apresenta a lei. Aí apresentei a cópia da lei para ele, ele falou assim, mas aqui fala privar o animal do seu comportamento natural. Natural, onde que fala que meu animal não pode ficar preso? Ali ele me arrebentou, cara. Porque, no fundo, não estava tão específico. Não tava. O que eu fiz, Marcão? Eu saí dali daquela situação, lembro até hoje, foi aqui no Interlagos. Saí dali, o Diego tá aqui comigo. Ó, falei, Diego, vamos pra Câmara agora, vamos sentar com o Alisson, que é o nosso jurídico, o advogado, vamos criar a lei da corrente. Falei, cara, não, mas já existe. Algumas pessoas falavam, já existe. Não existe, não tinha. Aí fui lá, Marcão. Essas leis, só para eu entender mesmo, David, essas leis são assim, são as leis que são aplicadas em Londrina, diferente da lei que é aplicada em Cambé, em Rolândia, exatamente, ou é Marcão. nacional. Não, são leis municipais. Municipal. A gente cria lei aqui como vereador para o município de Londrina. Então, se você passar lá em Rolândia e tiver um cachorro acorrentado... Mas aí que tá. Mas existe a lei federal também, que é a lei sanção, a lei de maus tratos, né? Que a pena é de 2 a 5 anos. Um exemplo, um animal que está numa situação de maus tratos, preso numa corrente, magro, ali o veterinário, um exemplo, o Jorge, que é autoridade nisso, que pode dar um laudo de maus tratos, a polícia identificou que é maus tratos, o tutor pode ser preso. Você entendeu? Então não precisa só ter a lei da corrente. O animal na corrente em Rolândia, por mais que não tenha a corrente lá, mas ele pode entrar numa situação de maus tratos. E o tutor pode ser preso, inclusive. Essa é a lei sanção. Essa é a lei federal. Federal. Essa é a lei federal de maus tratos, inclusive. Entendeu? Então, Marcão, essa lei nossa municipal da corrente, o que eu fiz? A gente criou essa lei hoje, né? A multa vai de 1.000 até 5.000 para pessoa física e de 1.000 a 10.000 para estabelecimento comercial. Porque tem muito estabelecimento comercial que ainda usa os animais de guarda. Exatamente. De guarda. Então, Marcão, a gente criou essa lei, foi aprovado por unanimidade na Câmara, defendi ela na Comissão de Justiça, em todas as comissões, apresentei vídeos no plenário, vídeos que eu te mandei aqui, animais enforcados em corrente, coisas que eu presenciei, ninguém me mandou. David, tó esse vídeo aí que... Não, eu fui na casa, eu vi, eu gravei, e eu apresentei isso para os demais vereadores, e todos concordaram, não, David, tem que ser aprovada essa lei, tem que criar. E, Marcão, tem dado um resultado fantástico. O cachorro, ele pode ficar correndo naquela cabo de aço compridão pra ter liberdade? Muita gente faz isso, Marcão. Né? Não fica uma situação tão ruim, mas lei é lei. O que serve para um serve para o outro. Não pode. Entendeu? Porque como existe a lei da corrente, ele não deixa de estar preso. Você entendeu? Agora, Marcão, que vale salientar e explicar, um exemplo, eu vou lavar meu carro, David, eu posso prender meu animal por 2 horas para lavar meu carro? Pode. Eu vou receber uma visita, tem medo de cachorro, posso prender meu animal para receber uma visita durante 1 hora, 2 horas?
pode. O que não pode, Marcão, é deixar o animal 24 horas preso no sol, na chuva, vira um ambiente insalubre, o animal fica estressado, o animal fica ansioso. Então ali se acaba tornando uma situação de maus tratos, entendeu? Entendi. Então por isso que dessa lei da corrente está sendo, cara, uma maravilha em Londrina. Porque às vezes a pessoa, mas esse negócio de bicho, não sei o que lá. Não, cara, existe uma parcela da sociedade que gosta, que cuida. Sim, existe. Entendeu? Se tem um animal, tem que cuidar. Tem que cuidar, Tem que Marcão. cuidar, tem O que animal cuidar. é responsabilidade. O Jorge pode falar disso, vive em média 10, 15 anos. Você não está adotando uma pedra, você não está adotando um objeto. Exatamente. Quando a pessoa muda, David, eu vou mudar, eu tenho que doar meu cachorro porque não cabe na mudança. Mas você está levando tua moto, teu carro, teu sofá. Teus brinquedos. Exatamente. É. Mas o animal não pode levar, Marcão. É sempre isso, cara. O animal não pode. Né? Agora, Infelizmente, agora, então é o seguinte, para ficar bem definido a lei da corrente. É proibido animais na corrente. Exatamente isso. Em Londrina hoje não pode mais. Tá. Você fala Londrina, região metropolitana. Se eu estiver em Itamarana, pode. Irerê, O que pega a região metropolitana de Londrina, né? Tá, Londrina, maneiro. isso. A primeira coisa que acontece, tem um animal na corrente. Para as autoridades ficarem sabendo, normalmente é uma denúncia. Sim. Denunciou, vai lá e qual que é a atuação? Avisa a pessoa ou já atua? É o seguinte, Marcão, a gente trabalha de duas formas. Eu trabalho de forma voluntária, porque tem muita gente que acha que essa é a atribuição do vereador. Não é. Ela acaba se afunilando lá na frente, fica sendo uma atribuição do meu gabinete, porque chega para mim isso também. A maior demanda do meu gabinete hoje, obviamente, foi eleito pela causa animal, 85%, 90% é demanda de causa animal. Não tem como fugir disso. Então acaba virando uma demanda do meu gabinete. Mas eu vou lá, Marcão, de forma voluntária, sempre deixo isso claro para as pessoas. Estou aqui como voluntário, não sou fiscal. Quem fiscaliza é a SEMA, mas a cópia da lei está aqui, teu animal está de forma irregular, ele não pode ficar preso, isso é uma situação de maus tratos. Eu estou te orientando a soltar. Se você não quiser soltar, nós vamos abrir a denúncia na SEMA, a SEMA vem, te notifica a primeira vez. A SEMA é? A Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Tá. Existe uma diretoria de bem-estar animal dentro da SEMA que faz esse tipo de fiscalização. Então a gente faz a fiscalização de forma voluntária, eu vou lá com a minha equipe, eu entrego a cópia da lei, eu oriento, aquilo que eu te mandei em vídeo, se você viu, tem dado muito resultado. Muitas vezes, Marcão, 90% a pessoa entende. David, até não sabia dessa lei, obrigado por me orientar e tal. Então, eu tinha noção da lei, pessoalmente, eu tinha noção da lei, mas eu não tinha noção que ela era tão abrangente e Sim. proibitiva. Então não Sim. tem assim, mais ou menos, uma corrente mais longa. O que eu falei pra você. Não. Eu vejo às vezes um cabo de aço grandão, Sim. e aquele cachorro que era preso muito curtinho, né? Ele Sim. começou a correr para tudo quanto é lado. Sim. E aí, amigos meus disseram, eu tenho a indústria aqui, Marcão, mas eu tô me adaptando agora à nova lei. Por isso que o cachorro tá correndo na sombra. Não deixa de... Já melhora, né, Marcão? Já é uma coisa que já melhora a vida do animal, aquele cabo para ele se movimentar. Mas tem gente que larga o animal preso numa correntinha, Marcão, de 20 centímetros, 30 centímetros, cara. Isso é verdade. É uma judiação, tem sabe? Tem que coibir, né? É. Castração, meu amigo veterinário. E aí, todos castrados, não é? A busca é isso, é castrar a maioria deles. Existe a busca nos animais na cidade quando eles estão? Porque eu não vejo tanto gato abandonado. Parece que o gato ele se vira um pouco mais, né? ele se vira, mas agora está aparecendo muito gato. O Marcão, Marcão, mais gatinho? Muito gato. mas Ou é porque os cachorros começaram a ficar mais adotados? Não, é que tá tudo. Agora os gatos também. Então tá aparecendo cada ninhada. Mas Marcão, mas o Essa, Jorge e a tá. Cláudia podem falar um pouquinho sobre isso. O gato, muita gente que acha que você falou que o gato, ele tem muita gente que pensa isso. O gato ele caça passarinho. O gato ele não, Marcão, muito pelo contrário. A vida do gato na rua, né, Cláudia? Cara, é menor do que a do cachorro, totalmente. Sim. A resistência dele é mais fraca, A imunidade. resistência dele na rua? As pessoas acham, né, Jorge, que ele caça passarinho, ele não, cara, muito pelo contrário. O gato, ele, em questão de dias, ele esquece, entendeu? Não é igual um cachorro que às vezes tem essa, né, não digo uma facilidade, mas tem animal de rua que se vira bem. Já nasceu na rua, acostumou, já sabe onde buscar alimento, entendeu? O gato, Marcão. Aqueles gatinhos mais felpudo, esses são mais delicadinhos. Aqueles de pelinho mais grosso, assim, mais rústico, esse eu percebo que às vezes são um pouquinho mais sobreviventes. Mas a questão da castração é fundamental, até para fêmeas, né, Jorge? Jorge pode falar um pouquinho sobre isso, a questão de piometra, Marcão, infecção de útero, câncer de mama, que evita, a castração evita tudo isso. Tem tudo Entendeu? isso, Jorge? Sim, assim como o David já comentou, né? É não só para a castração visando evitar essas doenças, principalmente a piometra, que é a infecção uterina, também o tumor uterino, que, sem dúvidas, com o passar da idade dessa fêmea, ela pode ser acometida por esse tipo de doenças, né? Mas, na minha opinião, o mais importante seria também o controle de natalidade, né? Que seria, quanto mais animais a gente castrar,
No final vai ser melhor porque teremos menos animais em situação de rua, em situação de abandono, né? Então, acredito que castrando resolveria mais de 50% do problema da causa animal. Normalmente, quando busca na rua e leva, vamos dizer, ou lá o teu projeto Pepa, ou esse que você leva para SEMA, os animais, quando chegam, eles já são castrados para evitar isso ou não? Muitos não. Muitos têm fêmeas que já estão lá com tumor, né, mamário, né, que precisa ser castrado, já estão com a piometra. Já estão assim, só o pó, desculpa o termo, só o pó, né? Então, eu já resgatei uma outra, pode ver nas nossas redes lá do Projeto Pepa, a farinha. Uma pincherzinha foi abandonada porque a idosa já estava com tumor ulcerado aberto, sem castrar. Ela deve ter mais ou menos 10, 12 anos, agora está comigo. É o meu xodó, que eu falo que eles só trazem amor para a gente, né? Então, tá lá. Agora ela já tirou esse tanto das mamas, já teve que fazer... Nossa, está toda cortada, agora ela está bem. Só que aí apareceu outro tumor do outro lado, em menos de um mês. Então, já fez de novo a nova operação, cirurgia. Onde que é feita a cirurgia? A gente vai em clínicas, né? Que a gente conta com os parceiros, a gente divide, toda a gente que paga, tá? Mas nessa parte... Aí entra o Jorge, que é médico veterinário, é voluntário, aí chega um animal como esse lá do outro lado, você não está nem aí, você vai lá e opera e atende. Sim. Uhum. Cara, se não são os voluntários, que Marcão, teria uma epidemia de animais. Não, e o custo, né? A gente pensa que, por exemplo, o David, só por ter, ele vai fazer uma cirurgia de graça, não, ele tem que comprar um material para fazer. Sim, é tudo muito caro. Tudo muito caro, Muito né? caro. Igual para gente, se você for no hospital, né, você vai ter que pagar por a sua consulta. Você está com câncer, você vai ter que fazer o tratamento. Por exemplo, tem uma outra que é a Rosinha, é outra que está comigo também. Outra cachorrinha. Outra cachorrinha que de teve. raça. Nessa não é de raça, também sem raça definida, que eu resgatei. Mas o que aconteceu? Está fazendo o tratamento do câncer, que o dela era, mesmo tirando as mamas, teve o problema de ter como é que chama? A parte que já é o câncer que teve que tratar. Então, ela faz a quimioterapia. Olha só. Faz quimioterapia e paga R$400, por exemplo, cada aplicação. Aí você vai falar, ele é obrigado a fazer e não cobrar? É complicado. Exatamente. Amigos, nós estamos comentando a respeito da causa animal, todos os problemas inerentes dessa situação e desvendando aqui também um pouco desses assuntos que eu estou extremamente curioso. Sempre gostei dos animais e eu quero descobrir um pouquinho mais após nosso breve intervalo comercial. A gente volta daqui a pouquinho para falar sobre passarinho, gaiola, cobra, lagarto, carroça, condomínio, os fogos e muito mais. Continue você aí acompanhando pelo canal do YouTube. A gente continua aqui pela 91,7 que volta daqui a pouquinho com Causa Animal. Pode abrir. Muito bem. E agora, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, a gente pode falar uma água. Mas aquilo que você Verdade. falou aqui ao vivo, Marcão, da questão de eu não sei se você falou de, não sei, você quis dizer da SEMA. A gente não leva pra SEMA, tá? Não leva, a SEMA não pega, tá? Então eu tenho que entender, eu tenho que entender, Por eu exemplo, e todo mundo, especifica isso. O que a Cláudia faz é o que o que eu faço, ela faz, o que ela faz, eu faço. A gente recolhe, trata e doa. Porque o poder público não tem para onde levar, o poder executivo, prefeitura, prefeito, falando bem, né, abertamente, não tem um lugar que você
a SEMA vai lá, vai fiscalizar e vai... Deveria. Tem até o convênio com o hotel, mas é muito pouco, cara. Ó, é muito porque pouco. eu quero saber um pouquinho sobre a Força Verde, Polícia Florestal, Sim. Polícia Ambiental e a SEMA. Porque verdadeiramente a gente não tem essa experiência. Não Sim. tem mesmo. Não é Sim, nem sim. maldade, né? Você fala, cara, pra onde que eu levo? Exemplo, eu tenho os gambá aqui na agência. Eu tenho Então, gambá, é um na jogo verdade, de um monte. empurra, Marcão. Você É liga pra empurra. a SEMA fala que é com a Polícia Ambiental, você liga no Ambiental fala que é com a SEMA, e é um jogo de empurra. Aí o que acontece? Eu vou lá, igual eu fiz lá com o Urutau, com o Lagarto. Foi eu ir lá resgatar um lagarto na Zona Norte. Coloquei o lagarto na caixa e soltei no fundo de vale. Meu, Urutau soltou onde? levei na... E o Urutau tava machucado, eu levei no IAT. É legal falar isso. O IAT é um órgão do Estado, tá? O IAT é um órgão do Estado, fica ali na rua Cambará com a Brasil. IAT. IAT, Instituto Agroterra. Agroterra. Aí eles levam pra Unifil pra cuidar depois. A Unifique tem essa parte. A da Unifil parte tem um dos convênio com o animais. Estado também. Ó, depois, o David, ele toma conta das nossas redes Sim. sociais. Ó, depois eu tenho que fazer uma pergunta para você, para ter um corte bem bacana. Aqui. Tá. Qual que é os casos para vocês que mais... Nossa mexeram senhora, com tem vocês? vários, hein? Meu pai do céu. Ixi, tem muitos casos. É só tudo voluntário, que a gente chama de protetor. Fazem vista grossa. A vista grossa que é o pior. É. A sociedade, o vista grossa é tipo Por exemplo, o assim... hospital veterinário Marcão era pro Marcelo ter feito no primeiro ano de mandato dele. Ele não faz porque não quer. É, não quer. tem isso. Entendeu? Faz porque não quer. Então, cara, é muito difícil isso. Então a gente tem que resgatar, Marcão, tratar e doar. Aí você vê aqueles delegados da causa animal metendo o pé na porta, prendendo os outros. Você acha que o cara resgata 100 por dia, né? Quando acaba Não. o vídeo, sabe o que ele faz? Entrega pra Cláudia, entrega pro David. Aí é É. fácil. Aí eu faço 100 daquele. Bruno Lima, Laiola, os caras que vai lá e mete o pé na porta, prende as pessoas, que é o deus da causa animal. Você olha aquilo e fala, nossa, os caras são... Verdade. Né? Não, irmão. Acabou aquele vídeo, a Cláudia assume o resgate, o David assume o resgate. É tudo ONG ou protetor. Entendeu? Aí é fácil ser protetor desse jeito. Não, eu sou protetor da causa animal. Quando morre, vai para onde? Aí tem muita que gente- cremar, né? Cremar, a Tem que gente cremar. pede pra E aí cremar. que tá outro pepino, porque é paga caro. também, Você não paga pode também. enterrar mais que é crime ambiental. Como é que você paga R$500 pra cremar um calma bicho? aí, não pode enterrar mais bichinho? Não pode. Que é isso? Não, muita gente ainda enterra, Marcão. Enterra, muita gente Enterra porque enterra não no tem seu como cremar. quintal. Como tudo. que uma pessoa que vive lá no fundo de vale, não tem nem o que comer, vai mandar cremar um cachorro dela? O cara cava um buraco como. lá no campo, lá perto da casa dele, e enterra. Sim, sim. Entendeu? Não tem como, entendeu? Mas não pode. Por lei não pode. É entendeu? cremar. Pode, Por né? lei não pode. Entendi. Aí é cremar. É, né? Cara, que maluco, né? É, cara, a coisa o por assunto trás, né? Por é- trás das câmeras, vamos dizer assim. O assunto é Mas, extenso, Há um cara. submundo, vamos dizer. É um mundo... submundo. É um mundo E diferente. muita gente não sabe, Porque cara. eu tenho aqui, ó, até combinei com a Cláudia aqui, eu tenho algumas coisas como que guarda responsável, Sim. se eu encontro um animal abandonado, né, o que eu faço com esse animal? Então, isso é Entendeu? legal. Prefeitura, algum órgão público ajuda o projeto. Sabe, Uhum. sabe o que acontece? É. A ideia toda, É bom falar isso. mas a ideia toda é assim, levantar o assunto, né, cada vez mais. É assim que as causas elas chegam ao seu, Sim, ao seu, sim, ao sim. seu resultado final, Sim, né? com De certeza. que forma? Levando ao conhecimento das pessoas o quanto é que isso, às vezes, não parece que está sendo Sim. tão organizado, que é necessário unir judiciário, executivo, Com é certeza. necessário unir tudo isso, Ó. empresa também. Eu tava vindo pra cá. As empresas poderiam subsidiar muita gosto coisa. muito de PPP, parceria público-privada. Sim, eu tava vindo pra Sim. cá. Ó, 9h13, olha isso aqui. Olha, Cláudia. Quem que É. cuida? Quem que resgata? Quem que busca? Ninguém. Com o olho. Opa, vamos começar. Vocês viram aí que é o tempo que a gente mostra para vocês que Sim, falta, né? sim, 5 sim. minutos, 3 minutos. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta e o tema é causa animal. Estou aqui com a coordenadora e responsável do projeto PEPA, a carioca que está aqui. Há quanto tempo você está aqui em Londrina já? Ah, mais ou menos uns 30 anos. Mais ou menos, uns 30 anos. engenheira eletricista lá do TFPR e tem o projeto PEPA também, que é o resgate, o tratamento e o direcionamento dos pequenos animais. O Jorge Luiz Silva, que é médico veterinário, e o David Weasley, que é o vereador que foi eleito 100% em cima da causa animal. Na verdade, Exatamente, 100% Marcão. em cima da causa animal, e o que a gente vai voltar a bater um papo aqui. Amigos, fogos. Também Ai. eu lembro
de uma polêmica muito grande Sim. quanto aos fogos, né? Sim. Vamos lá, mas tem cidade que pode, tem cidade que não pode, e aí eu já descobri que são leis municipais. Exatamente. A lei que tem em Cambé é diferente da de Rolândia quanto aos animais. Existe uma lei, então, geral, que é essa lei federal de maus tratos. Exatamente. Mas, especificamente, tem muitas brechas. Exato. Porque Com está escrito certeza. na lei o seguinte, não pode tomar conta do animal de tal forma, não pode deixar o animal de tal situação. Mas se aquela pessoa está enquadrada pela polícia, ela tem como fugir, porque a lei tem esse Sim, subterfúgio. sim, É isso que sim. você me orientou aqui. Sim. Mas aqui em Londrina, não. Aqui em Londrina está escrito ali, corrente não pode, ponto. Nós aprendemos isso. Lei 13.581. Já aprendi sobre isso, perfeito. Agora eu quero entender um pouquinho mais. Fogos, o que pode, o que não pode. Só os fogos com brilho, sem barulho. Só, Marcão. Na verdade, eu até vou citar um ex-vereador que, inclusive, que eu gosto muito, que é um amigo meu, isso em 2000 e alguma coisa, eu já conversava com ele sobre isso, que eu pedia pra ele, o Padre Roque, falei, Padre Roque, a questão dos fogos, tem que proibir e tal, David, pelo amor de Deus, mas não dá, não sei o que lá, e a gente conversava muito sobre isso, né, e eu falei, dá pra fazer, e cara, e é mais um dos projetos que eu tinha ali convicção que eu ia conseguir, e aí já existia uma lei do Marcelo Bellinati, né, do Poder Executivo, que proíbe soltar, né? Só que, Marcão, o Poder Executivo não tem braço suficiente para fiscalizar o controle, né? o controle de tudo isso, entendeu? E aí eu falei, cara, eu vou além, eu vou proibir a venda. Falei, não, mas não dá, David, é inconstitucional, não pode. Eu falei, cara, vamos tramitar e vamos passar, vai dar certo. E aí protocolamos o O projeto. controle dos fogos com barulho era mais difícil. É mais difícil. Aí você foi na fonte, que é na venda. Na venda, Marcão, porque o que acontece? Existia em Londrina uma única empresa que vendia grande, né, que fechou, inclusive. Então o que acontece? O cara faz aquele biquinho final do ano, Copa do Mundo, Natal, Ano Novo, o cara bota uma barraquinha na esquina da casa dele lá, compra umas caixas de rojão e vende pro vizinho, vende pro... né? E aí, cara, isso causa um mal danado, Marcão. Às vezes as pessoas acham que é só pra causa animal, que é só pra bicho. Não, cara. Quem tem um parente autista, Marcão, sabe o que eu tô falando. Não sabe, é. O dano que isso causa à saúde de um autista, de um idoso, de um acamado, uma gestante. Sem contar, como a gente já mencionou aqui, os animais, né? Que pulam grade, enroscam a barriga, morrem, tentam passar por janelas, estouram vidro. Marcão, é uma coisa absurda, cara. Absurda. A gente não tem noção disso. Não tem Então, noção. Hoje, Não tem. Londrina, fogos. Fogos não pode soltar e não pode vender. Então, Cambé pode, Rolândia pode, as outras cidades. Aqui em Londrina, porque, não. infelizmente, Marcão, eu tenho que... É lei municipal. Eu só posso cuidar do meu quintal, né? Entendi. Entendeu? É uma lei municipal. Exatamente. Aí o vereador em Cambé teria que olhar isso e falar, David, que legal, vou fazer aqui em Cambé, mas Hoje, se eu escutar, então, fogos em Londrina, é ilegal. é ilegal, não Legal. pode. Ainda tem, Marcão, mas as pessoas ainda às vezes criticam, David, você criou a lei, mas não tem eficácia, não sei. Não, Marcão, mas é igual, eu vou te dar um exemplo rápido, beber e dirigir. Todo mundo sabe que é crime e não pode, mas a pessoa não faz isso? E a gente vê diariamente campanhas na televisão, na mídia, falando Não, sobre tem isso. que continuar o tempo todo Só batendo. que Marcão, conscientização. É igual, a Cláudia sabe muito bem disso. A gente está falando aqui muito de abandono, maus tratos, tudo. Pode ter, Marcão. Olha o que eu vou falar agora. Presta atenção quem está escutando aqui ao vivo na Pai Querer, quem está no YouTube. Muita gente, Cláudia, fala muito de hospital veterinário, de maus tratos, de isso, de aquilo. Marcão, pode ter a melhor política pública do mundo em Londrina. Hospital veterinário, Samovete, UPA Animal. Mas, Marcão, tudo isso esbarra na conscientização do ser humano. Se ele não se conscientizar de que ele está adotando uma vida, que ele tem que castrar, vacinar, não cuidar, não abandonar, isso não vai ter fim nunca, Marcão. Não vai ter fim nunca. Não, só aumenta, Porque né? O cara, ele gasta R$500 para tomar uma cachaça fim de semana, fazer um churrasco, mas não gasta 150 para castrar o gato, o cachorro. Aí Exatamente. joga no meio do mato os filhotes, vai lá a Cláudia, vai lá o David, vai lá o Jorge, aí tem que abraçar essa demanda que tá todo mundo assoberbado. Conscientização, Marcão. Com Por isso que a certeza. castração ela é extremamente importante se Exato. você gosta do seu animal. Exato. Eu achei um animal abandonado. Como é que eu faço hoje em Londrina? Achei um animal, um gatinho ou um cachorrinho, o que eu faço? Não faz, eu faço? não faz, né, Marcão? Assume a causa também, né? Então assume isso, porque nós começamos, né, David? Por causa disso. É. A gente não viu, aquele lá tá abandonado. Quem vai resgatar? Ninguém. Então, Não tem, se Marcão. não depender de você ir lá e resgatar e fazer, E tem um número muito grande. Eu percebo Marcão, assim, em 2000 eu vejo muito mais cachorro do que gato. Sim, em Agora os 2015. gatos estão aparecendo mais. então, Ó, também. pra você ter ideia, o último estudo da UEL, o último censo da UEL em 2015, hein? 8 anos à frente. 2023 hoje, 2015, eram aproximadamente 60 mil animais nas ruas em Londrina. Que isso? Em 2015, hoje nós estamos em 2023. Tem noção? Dobrou, Se não castrou, dobrou. É. dobrou. Não é? Outra lei que é contundente também.
carroça. Ixi, isso aí. Esses dias atrás, Evidentemente tem gente que não concorda. Nem eu se tenho vídeo, fala, eu tenho nem mas- se fala. eu tenho vídeo. Eu tava na Genópolis com a Érica, minha esposa. Sim. Genópolis com JK. Ali, cara, na rotatória. Sim, né? sim. E aí bastante... No coração de Londrina. Bastante carro parado e tal. Aí tinha um cara, a esposa dele estava sentada, eu gravei, tá aqui o vídeo. A esposa dele estava no celular sentadinha, toda arrumadinha e tal. Sim, sim. E ele estava ali de piloto do cavalo, assim, e ela de sentadinha. E eles foram passando no meio dos carros, tal, passeando assim e tal. Aí eu filmei assim, aí fiquei... Juro, cara, é real. Eu falei, cara, calma aí, é proibido, não é? Mas aí, Eu já ouvi falar que tinha proibição da carroça, não sei se era com maus tratos. Aquele cavalo estava lavadinho, a carroça era Uma charrete, na verdade, né? Isso, uma charrete. É. Porque eu lembro do meu tempo que tinha ponto É. de charrete É, em Londrina. tinha. Que era lá perto da Praça Rocha Pombo. Tinha. Falei, um monte de cavalo. Tinha. Colocou pra tudo quanto é lado de cavalo. E ali você contratava. Exatamente. Fazer carga, É. fazer transporte. Mas aí, Marcão, E aí? o que acontece? Eu até tô com uma lei na Câmara tramitando sobre isso, a questão da carroça, a proibição da carroça aqui em Londrina. Muita gente acha, o vereador quer tirar o ganha-pão dos carroceiros, o vereador polêmico, né? É polêmico, mas aí, Marcão, o que acontece? Dentro do corpo do projeto, do meu projeto, tem que o Poder Executivo, a Prefeitura, dê a contrapartida. O que é contrapartida? É aquela moto com a caçambinha acoplada atrás. Igual você citou aqui, Marcão, antigamente, a construção das cidades era feita por carroça, a condução era carroça. Mas, Marcão, antigamente o mundo evoluiu. Tudo evoluiu. As pessoas precisam evoluir. O meu avô era carroceiro, o meu pai era carroceiro, e eu tenho que ser carroceiro também? Não. Você pode ser, não estou menosprezando, Marcão, pelo amor de Deus, gente, não me entenda errado o que eu estou falando, entendeu? Mas Mudar. você pode mudar, você pode evoluir para o melhor, entendeu? Porque muitos animais desses, Marcão, coloca na ponta do lápis o que é tratar um animal de grande porte, tá? De grande porte, o veterinário, medicamento, ração, e o que é dar manutenção para uma moto. O que fica mais em conta? Porque muitos, Marcão, não têm condições de dar um tratamento adequado para um animal desse. Aí o cavalo puxa um monte de tonelada de entulho, trabalha 10, 12 horas, que eu tô falando, Marcão, o que eu vivo, tá? O que eu vejo, ninguém me conta. Animal com pata quebrada, animal com corte em pata, corte por causa de arreio, exausto, o animal desmaiou no Quadra Norte esses dias, até fizeram matéria, a imprensa aqui em Londrina, foi preso, inclusive, o carroceiro. Então, assim, Marcão, existe aqueles que cuidam bem, igual você relatou, que você viu na Eu tava Higienópolis? procurando vídeo agora pra te mostrar aqui. Existe aqueles que cuidam bem? Existe, Marcão, mas é meia dúzia. São poucos, entendeu? Então vai muito mais na interpretação, na hora de você chegar ali. Hoje existe uma lei? A lei está tramitando, tá? Tá tramitando. Eu protocolei uma lei na Câmara para Proibição total? proibir a tração animal na cidade, a carroça. Ele vai, igual proibir a corrente, vai proibir a carroça. Ele não vai poder usar a carroça na cidade mais. Entendi. Entendeu? Então, Marcão, não tem como mais tolerar esse tipo de situação, né? O mundo evoluiu, as coisas evoluíram, existe essa moto aí acoplada com a caçambinha pro cara continuar fazendo o trabalho dele. Ninguém aqui quer acabar com o ganha-pão de ninguém. Mas, Marcão, o trabalho de tração animal, ele é um trabalho análogo aos maus tratos. Mas cedo ou mais tarde vai acontecer. Aí o que o cara faz, Marcão, quando o animal desse quebra uma pata, Ele fica abandona. doente, ele solta no fundo de vale e liga num 53 na Guarda Municipal para buscar o cavalo. E aí o Jorge ou a Cláudia adota. Nota, claro. Leva pra sua casa, David. Leva embora. Os caras não falam isso pra você? Exatamente. Tá com dó? Leva embora. Exatamente. Adota. É bem É assim? assim. É Não, bem o assim. Jorge bem assim, né? cuida, trata, né? Ele é veterinário. Ele é veterinário, ele pode cuidar. Condomínios. É uma lei bem legal essa, viu, Marcão? É uma lei bem bacana, hein? Diz pra mim como que é. Cara, a gente discutiu bastante com o pessoal do Secov essa lei, porque assim, assusta, né? Porque cada condomínio, Marcão, tem SWAT seu regimento. Né? Então a lei hoje municipal dos condomínios, ela sobrepõe o regimento. Leis, atas antigas, um exemplo. Tinha uma senhora de 78 anos que o condomínio dela, você só tinha que descer com o animal no colo. Ela não tinha nem condição de andar com o animal na guia, Marcão. Do apartamento até o carro, tinha que ser no colo. Porque o regimento não permitia. Ela caiu na escada e quebrou o braço com o animal. E ela me relatou isso. Falou, David, sua lei foi sensacional. Então, a gente regulamentou isso, modernizou. O que acontece? Essa lei, hoje você pode andar com seu animal na guia, obviamente, dentro do condomínio. Das áreas ali do condomínio você pode andar. O exemplo... Vertical e horizontal. Sim, Condomínios verticais e sim, horizontal. Ou seja, sim. prédio. Você pode, numa boa. Portão de saída, tanto social quanto de serviço, você pode optar por sair, você escolhe, tá? Elevador, se o seu condomínio tem 2 elevadores, social e o de serviço, aí você tem que optar pelo de serviço. Mas se o seu condomínio só tem um elevador, aí você pode usar
o elevador normal. Pode tanto descer quanto subir, normal. Então, Marcão, essa lei, mas existe também deveres pro tutor. Ah, David, essa lei você quer que vire bagunça e porque eu tal. já entrei em elevador com aqueles cachorrinhos. É. O grandão parece que não, mas os pequenininhos, Ah, são mais encardidos. ele avança na gente. É. Né? Eu já entrei em elevador assim, cara, que aí tinha um pequenininho, ele fazia assim pra mim assim. O Pete E o elevador assim, entrou Pete é duas assim. pessoas, ele ficou no canto, eu fiquei no outro. Aí entrou quatro, Como é que ele ficou perto de fazia, mim. Marcão? Aí entrou com 6 pessoas. Cara, o Pete ficou na minha cara, assim, dentro do elevador. Eu falei, cara, eu vou ter que falar pra alguém. Será que é proibido ou não? Mas Como aí que tá, Marcão. Infelizmente, a gente não pode colocar no projeto o bom senso. Porque isso é bom senso. Você tá com teu cachorro no colo, esperando pra subir no elevador, se tem mais 2 ou 3 pessoas, meu, espera, cara. Se não Espera. tem bom senso. Vai depois aí você. exato. Aí a pessoa usa a letra e fala assim, eu vou entrar no elevador com 15 pessoas e o cachorro, e o Pete lá dentro. Porra, cara. Então, você Aí entendeu, não dá. Marcão? É por isso. Então, essa Entendi, lei, entendi. cara, ela modernizou. Também lei municipal. Lei municipal. A gente discutiu muito isso com o Secov, teve um café da manhã com os síndicos. Cara, ficou bom pra todo mundo. Ninguém reclamou mais, modernizou. Um exemplo, eu recebia muita, só pra finalizar essa lei, eu recebia muita mensagem, Marcão, de denúncia de animal criado em sacada. O cara sai pra trabalhar, deixa o animal o dia Eu já inteirinho vi na um desses sacada. filmados. eu já vi, Mandaram cara. pra mim, Então, eu mandaram já pra vi. mim uma filmagem dessa. Então, Eu já e vi, aí, sabe o quê? Marcão? Fechado em gatinho. É. Nossa, que gatinho bonitinho, ele fica ali. Aí um dia eu percebi que ele só ficava ali, só ficava ali. Falei, Mas não, ele aí, tá Marcão, preso ali. É sol, muita chuva. Sim. E aí, dentro do projeto, proíbe também a criação do animal na sacada. Então, assim, não é só... Tem o dever pro tutor também. Não é só o benefício ali. Mas quando chega, a primeira coisa, não multa, avisa. Avisa, notifica. Notifica. Notifica Ah, primeiramente. sim. Porque tá? como eu também, se um cara chegar pra ele e falar, ó, você não pode fazer isso, eu falei, não sabia. Exato, Por exemplo, exato. eu tenho o Nuno. É, O Nuno é meu gato, que ele mora comigo aqui. A casa tem 3 mil metros, então ele não tá apertado aqui. Tem gente que passa na rua e fala pra mim assim, teu gato tem liberdade? Eu falo, mais que eu. Claro, é. Tem 3 mil metros, cara. Onde que ele certeza. dorme? Eu falei, tem 4 camas pra ele dormir. Dorme onde ele quiser. Não, tem E até um sofá agora que e tá todo deitado. mundo da casa. Tem proibição ou legislação ou indicação entre comida de casa normal e ração? Vocês o dois. Jorge pode Aí falar. Jorge. Jorge pode falar E aí, eu quero dar o resto de comida, aí eu quero dar ração. Que às vezes não tem grana pra dar ração. E o resto de comida faz mal? Que tipo de resto de comida? Eu sei de muita gente que dá frango, peixe, resto de resto mesmo. E aí? A gente orienta sempre. Hoje se tem muitos estudos em cima da alimentação natural, que não chega a ser propriamente dito um resto de comida, mas é uma dieta formulada por um veterinário próprio para as necessidades que aquele animal tem. Então não tem problema nenhum. Às vezes você tá ali, né, como você comentou, cozinhando um frango, algo sem sal, uma carne moída, algo nesse sentido, fornecer pro seu animal, pro seu cachorro, pro seu gato. Mas hoje no mercado as ações elas já têm tudo que eles necessitam para a dieta deles, né? Eu quero ver você falar isso na vila. Não, não pode. Não pode. Meu irmão, dá uma comida sem sal. Claro. Não, eu vou pegar uma ração Prime pro meu bichinho. Cara, É complicado, Marcão. Não, não tem, não tem. eu pegava, eu e meu irmão, a gente pegava gato, cachorro, tatu, tudo que aparecia, dava comida lá do fundo, porque era a comidinha que a gente tinha. Você tirava do prato para dar pro Sim, bichinho, né? sim. Sem orientação. Obviamente que, logicamente, que hoje os pets ganham cada vez mais distinção As e coisas tem vão muita mudando, coisa no evoluindo, né, Marcão? É, evoluindo. O estudo, tudo, né? Então, Eu acho que tudo isso, o David fala, é bom senso em tudo, né? Na comida, tudo que você for dar, por exemplo, só não pode cebola, uva. né? Exatamente. Algumas coisas que Ah, você tem que evitar. daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre isso, sobre cebola, uva e essas coisas. A gente está saindo para mais um breve intervalo comercial. Acompanhe a gente aqui pelo canal do YouTube, porque a fofoca rola legal no canal do YouTube, tá bom? E a gente já volta pela 91,7 Causa Animal.
existe, mas as pessoas ainda têm isso de não gastar. É. Ô, Diego, atende pra mim o tio Paulão, fazendo um favor? Seria bom até essa lei de colocar tela, né? Telar ser obrigado, né? eu Criança, tenho esse aqui, principalmente. ó, David, ó. Hoje vi uma moça chorando muito aqui na Piauí, porque um animal pulou da janela, possivelmente morreu. Não tem uma lei para que fossem colocadas redes nas janelas? Nisso, Marcão, mas é difícil Mas você criar uma lei em cima disso aí. É difícil, cara. É difícil, né, cara? É Porque difícil, aí é livre-arbítrio, né? É a opção do cara. É a opção dele, você entendeu? Livre-arbítrio. Porque quem tem, eu vejo que quem tem criança pequena é uma questão de bom senso do cara. Exatamente, pô. Ó, porque criança pequena não só é perigoso, porque criança pequena joga as coisas para fora. Joga. Marcão, o que você falou, isso aí é consciência. O cara tem que ter consciência de que ele tem uma criança ou um animal, ele tem que ter lá o apartamento. Entendeu? E aí você não tem como legislar em cima disso aí, entendeu? Dá até pra pensar, mas é difícil, cara. É tudo, eu acho, é conscientização. Falta muitas campanhas de conscientização. É o que eu falei, Marcão, você pode ter a melhor política pública do mundo, cara, mas se não tiver consciência, irmão, conscientizar não adianta. Ó, eu acho que a mesma coisa, elevador para cachorro, tudo ótimo. Mas tem gente que entra com umas crianças birrentas dentro do elevador. É isso Aí que eu tô você vai falando falar, pra eu sou contra a criança. Não, mas tem cada Isso que eu tô falando criança pra você, birrenta. é real. Eu entrei no elevador e tava lá, o cachorrinho lá no canto. E o Pintia, cara. Gente, é essa que eu resgatei, essa Meu Deus última. do céu, cara. Cara, É complicado, né? ele é complicado. Aí ele lá naquele cantinho com a dona segurando ele pra cima de mim. Eu fiquei quieto. Mas aí foi entrando mais gente. Aí ele foi ficando cada vez mais perto de mim. Eu olhei assim e falei, cara, eu fiquei quieto. O que eu faço agora? Ela poderia ter saído, né? ela E falado, poderia ter né? saído, né? Entrou 2, entrou 4, entrou 6 pessoas e o Pintia começou a ficar cada vez maior. Com Ele era certeza. pequenininho lá no canto. Encheu o povo e veio na minha Parecia um direção. pitbull aí. Parecia um pitbull, né, cara? Mas assim, bom senso. Tudo é bom senso, senso. cara. Carroceiro é bom senso. Bom Né? senso. Conscientização, é. Mas a gente tá assim. As minhas dúvidas, eu tô tirando as minhas dúvidas, até se vocês quiserem comentar outras coisas sobre para salientar, legal. me ajude a sim. organizar as Hospital ideias. veterinário, Marcão. Legal. Não, e além do hospital veterinário, é a nossa parte emocional. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta e aí a gente terminou o último bloco com algumas dúvidas. Não são dúvidas, não. São algumas situações que a gente estava tocando aqui, que uma delas era, na hora de dar comida pro animalzinho, aí o Jorge falou assim, não, legal, é uma comida balanceada, de acendendo na boa. temperatura correta, sem Franguinho. sal, Franguinho. e tal. Aham. Ovo. Fala isso lá na... Sem fala isso nos osso, bairros sem por aí nada, na vila, né? Pô, Verdade? posso pegar uma referência nesse gancho pra mim esquecer do que eu queria falar sobre isso também? A gente comentou sobre isso na periferia, no bairro, e a gente, às vezes, as pessoas que... Às vezes tem a gente acompanhando que pode ter esse tipo de pensamento. Ah, mas o David só cuida de bicho, o David só cuida de cachorro. Mas, Marcão, muita gente não esquece que quando eu vou, por exemplo, na periferia, num bairro, cuidar de um animal dessa pessoa que me ligou, que solicitou uma ajuda, atrás desse animal existe uma família. Com certeza. Né? Essa família, Marcão, quando eu levo lá o veterinário, vai eu, o Jorge, lá o Diego, levo o veterinário, levo ração, levo remédio que não é barato. Entendeu? Ali, pelo menos o atendimento desse, Cláudia, em média, R$500. R$500, com Em média, certeza. Marcão, para ser pouco. Então, às vezes quem fala assim, mas ele só cuida de bicho. Aí a pessoa não tem essa consciência, que atrás desse animal existe uma família que ela economizou ali R$500 para cuidar do cachorro, ela vai pagar uma água, ela vai pagar uma Sim, luz, tá. ela vai fazer uma compra. Ó, se tem, cuida. Exatamente. Quando não consegue cuidar, tem que Então, entender. Marcão, porque muitas vezes a pessoa ela tem opção, ou eu trato meu cachorro ou eu faço uma compra, ou eu trato meu cachorro ou eu pago uma água. Foi que isso que eu comentei com você, que tem uma amiga nossa, um dia batendo um papo, comentou o seguinte, que a periferia da cidade tem muito mais animais Sim. que os grandes condomínios, né, as pessoas que têm condições. Sim. E são essas pessoas que deixam de comer, às vezes, para Sim. cuidar dos animais. Então, Marcão, hoje o que Né? mais tenho feito, animal de rua, assim, a gente resgata São bastante. extremamente solidários, A né? gente resgata muito animal de rua, né? Mas o que eu mais tenho feito hoje, a minha maior demanda são animais que têm dono, que não tem condição de cuidar, porque é tudo muito caro. A gente não tem um hospital público em Londrina, não tem nada. Então as pessoas recorrem, às vezes, à Cláudia, ao David, né? Outros protetores que fazem isso também. Tem muita gente que cuida em Londrina, não tem? Eu Tem. sei que Tem bastante. Tem. Tem bastante gente. Graças a Deus, graças à emoção, graças ao amor que existe nas pessoas, eu sei de muita gente que não se manifesta, pessoas que não são públicas Sim. e que tem 5, 10, 15 animais em casa, Muito. alugam chácara. muito, Marcão. Tem muito, Tem né? muito. Graças a Deus. Demais. Ó, vocês estavam comentando, então, proibido para dar para os animais. Vamos lá. Jorge, você que é veterinário. Uva não pode. Cebola é bom evitar. Chocolate
É bom evitar. Sim. O que mais que vocês lembram assim pra gente? Aí- Eu mesmo tenho o Nuno aqui em casa. O Nuno vai só na base da ração. Volta e meia eu dou um docinho pra ele ali e tal. Não pode, né, mas não cara? pode. E também é bom também verificar que a ração, nem todas estão de boa qualidade. Tá? Exatamente. Tem que ver isso, não é só porque é ração, né, que todas... Então tem que ver também Principalmente isso. para gato, né, Jorge? O gato tem muito problema renal, urinário também, sabe? Trato urinário. Então o Jorge pode falar melhor sobre isso, Marcão. Dependendo da ração, às vezes a pessoa, vou comprar essa ração baratinha pro gato aqui, mas o que ele economiza de ração, ele gasta o dobro no veterinário depois. Veterinário. Então isso é bom E o que, tentar. e o que fazer, Jorge? Eu não tenho dinheiro pra dar ração. Às vezes, igual o David comentou agora, a pessoa tem um cachorro, tem um gato e não tem essa informação. Tem a ração, deixa ali junto, e a ração do gato, ela tem uma particularidade que ela é específica para o funcionamento do organismo do gato, né? Então, às vezes, tudo bem, às vezes o cachorro vai lá, come a ração do gato. Agora, o contrário, se o gato come a ração do cachorro, isso já pode pode estar relacionado a essa questão urinária, que é muito séria em gato. O cachorro sobrevive mais, o gato é mais delicado. Exatamente, ele é mais sensível nessa questão. Então, às vezes, o que a pessoa economiza ali numa ração de qualidade inferior, ela vai estar tendo que gastar ali com uma consulta, com atendimento. Às vezes o animal pode desenvolver um problema urinário, pode desenvolver uma dermatite. Às vezes a gente vê aquele animal que chega pra gente com pelo opaco, animal magro, só de você oferecer uma dieta de qualidade, já muda completamente a qualidade de vida dele, né? Pergunta idiota, mas vou ter que fazer. Manda. Um cachorrinho, um gatinho em casa, ele vive só com arroz e feijão? Ou normalmente o animal ele precisa de carne, ele precisa de proteína? Sim, ele precisa não só disso, né, mas como uma dieta balanceada, assim como a gente, né? Rica em carboidratos, proteínas, né? Porque tem muita gente que fala assim, eu não vou dar carne que é caro, mas vou dar uma batata pro gato. Mas batata já é existe legal. ração, Marcão, que já tem batata doce, Não, tem mas tudo isso. Mas aí, então vamos tirar a ração. Eu não tenho dinheiro para dar sim, ração. entendi. Não. Porque a grande maioria, às vezes, as pessoas não têm dinheiro para ter uma ração. Sim. E aí eu gosto do meu animal, do meu cachorrinho, gosto do meu gatinho e não tenho grana para comprar ração. Então, que tipo de comida eu tiro da mesa para passar para ele? Salada? É difícil um gato, um cachorro comer salada, né, cara? Aham. Batata vai? Não, com certeza. Legumes? Sim, Pode? com certeza. Mas Né? deixa ele falar. É muito do paladar do animal, né? Assim como... Porque às vezes eu não tenho esse dinheiro para comprar uma ração. E eu amo meu animal, mas não tenho dinheiro para cuidar Abóbora dele. madura, eles gostam. O arroz, cenoura, entendeu? Tem dietas que a gente faz assim, que a gente come, Tem mas pessoas, eles não Marcão. Você vê que os cachorrinhos eles comem, se der abóbora, Eu comem. tenho um que adora abóbora madura, gosto de gosta cenoura. de brócolis, Meu gosto de cenoura. de cenoura, brócolis. Mas não, o Todd? Pode Ó, de cenoura. mas não dá pra comer cenoura a vida inteira. Não, mas assim, é o que você falou, um arrozinho, uma cenoura, um negocinho. Tá. Você pode dar pro cachorro. Um pouquinho de entendeu? uma carne moída, de verde. Pode, né, veterinário? Pode, né? Tá bom, tá bom. É porque às vezes a gente fala assim, é muito legal, o pelo tá sedoso, tô levando no veterinário. Sim, Tem muita gente sim, que sim. exibe o seu animal como uma joia. Exato. Né? Tem dinheiro pra isso. Agora, a grande maioria, eu me lembro, no Jardim São Pedro, sem grana, lá, eu sou da Zona Leste. Eu lembro que a gente pegava vários animais, minha mãe falou, mas não tem nem comida pra ter em casa, pai. E a gente tava lá, dando comida. E às vezes a gente dava comida de uma forma errada, que era os ossinhos. Dá o osso pro cachorro. Osso já Dá não o osso pode. pro gatinho. Osso. Osso é bom Quem tirar. é que depois, no final de uma costelada, dá o resto dessa carne pra eu dar pro cachorro? Ainda Você mais entendeu? esses ossos aí, Nossa, aí eu não já pode. peguei Mata. casos, Marcão, de cachorro com osso atravessado na língua, Então, garganta. Então, assim, é bom evitar. É bom evitar. É bom evitar. O hospital público é uma realidade? Vocês buscam isso? Como é que a gente consegue trabalhar nesse sentido? Marcão, Consumo. é um sonho. É um sonho não só para Londrina, como no Paraná ainda não existe, Marcão. Não tem. Não tem. Só Não São tem. Paulo. Só São Paulo, Osasco é referência, Santa Catarina já existe 2, um para grande porte, um para pequeno porte. Onde tem... Isso foi muito legal. Onde é que tem um lugar como referência? Osasco. Santa Catarina. E Osasco é legal, é referência, mas... Osasco, interior do estado de São Paulo, tem um hospital veterinário. Mas Santa Catarina é referência. Santa Catarina, qual cidade? Não me recordo agora, Marcão, mas vamos pesquisar aqui, mas é o seguinte, inclusive, eles criaram um Pesquisa aí, hospital... Digão, onde que tá em Santa eles Catarina? criaram um hospital veterinário, primeiramente, para cachorro e gato, que é a demanda maior, e depois criaram para animal de grande porte também.
Tá? Então que são legal. 2 hospitais lá em Santa Catarina, que é referência. Agora sim, Marcão, o que eu falo aqui em Londrina, isso não é uma crítica, tá? Pessoal, né? Eu, quanto vereador, eu cobro isso de forma que eu tenho que cobrar, né? Eu busco, o vereador pode fazer o que para contribuir com isso, Marcão? Vale explicar que tem muita gente que está do outro lado lá assistindo, acha que o David, o vereador, não busca isso, não vai atrás, mas o vereador, Marcão, não tem o poder da caneta de executar. Quem executa é o executivo, é o prefeito. É ele que pode tirar do papel. É vontade própria dele. Entendeu? Então, assim, Marcão, o que o vereador faz? Busca emenda federal, estadual, para contribuir com a construção. Então, a primeira ideia disso tudo seria o seguinte: bom, viabilidade de ter um hospital público veterinário. Ponto. Primeira situação seria terreno. Prefeitura tem, Isso, um monte. terreno, então vamos procurar um terreno. Lá Então tá bom. tem. Segundo, fazer o levantamento com engenheiros, Sim. com arquitetos, para falar, essa obra vai custar 1 milhão, 2 milhões, Sim. 3 milhões, enfim. Sim. O projeto, né? Tem Isso, o projeto é um ali. projeto. Aí, Isso. segundo, é um projeto. Alguém paga para o projeto, ou às vezes a gente consegue até. A própria prefeitura tem. A própria prefeitura tem, Tem. e também tem voluntários, tanto Sim. arquitetos como É, engenheiros, que pode fazer isso. Exatamente. Depois tem todos os equipamentos que vão ficar dentro desse hospital. Exatamente. Equipar o hospital, né? O hospital, que também pode ser uma PPP, uma parceria público-privada, Exatamente, porque tem muitas exatamente. empresas que têm esse interesse. Tem. Depois de tudo isso, não seria um próximo passo? Fala, pessoal, bom, agora a gente já tem um terreno para a gente conquistar, a gente tem o projeto para executar e a gente tem os E eu equipamentos vou dentro. citar um prédio que Depois faz ficou o quê? parado um Só minutinho. tempão. Ó, depois a gente faz o quê? Depois faz um chamamento público, um concurso. Exato. Depois Isso. faz um concurso para poder colocar os médicos veterinários, Veterinários, enfermeiros, para trabalhar dentro. Essa referência, você achou, Diego, onde que é? Que cidade que é? Blumenau? Blumenau e Florianópolis tem. Ah, seria legal. E aí o outro em Osasco. Osasco. Porque como referência, é legal de visitar, tirar fotografia, Sim. conversar com a Eu tô pra administração, fazer para uma saber visita em qual Osasco, Marcão. Isso, sabe o quê? Levantar o custo operacional, Sim. como Sim. que é, se é 24 horas, você Sim. entendeu? Quantos leitos tem. E aí seria pequenos animais, você fala até que o quê? Cachorro e gato. O de São Paulo não é 24 horas, tá? E até tem bastante fila, inclusive. As pessoas chegam de madrugada lá com seu bichinho no colo, porque é por chegada, né? Por ordem de chegada. Entendi. Então, inclusive, estão já mudando isso lá, agora lá em São Paulo, essa questão de O grande porte seria assim, grande porte mesmo. o cavalo. O cavalo. O cavalo é o animal de grande porte. Então, Marcão, o que acontece? Eu vejo muito, se você pegar o orçamento do município de Londrina, que gira em torno de 2 bilhões e meio, o orçamento de Londrina, não é uma loucura, não é uma coisa anormal para o prefeito bancar isso. E outra, Marcão, como eu falei, existem deputados que querem apoiar, que pode mandar emenda, ou seja, não vai onerar o caixa da prefeitura. Então eu vejo, Marcão, que o prefeito não faz porque ele realmente não quer fazer. Um exemplo, gasta 6 milhões em árvore de Natal no final do ano, mas poderia gastar 2, 3 para manter um hospital também. E não é uma crítica, é só pegando um adendo, comparar uma coisa com a outra. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer para poder a gente ter Ó, essa ideia. Lembra o Sesc Aeroporto? Lembro. Nós já fizemos matéria lá no passado. Ficou um tempão parado, Marcão. Um baita de um prédio. Cara, é gigantesco aquilo lá. Poderia ter sido feito lá. Agora acho que estão utilizando de novo, mas é um prédio que E ficou parado. eu percebo que Londrina consegue ter esses prédios que estavam parados, como o Museu do Café, que era o Cadeião, Oh. que ficou muito lindo, que ficou muito bacana. Nossa. Quando eu acho passarinho, eu também tenho dó. Eu vejo gaiola, eu vejo isso. passarinho, Ó, Marcão, e eu vejo o campeonato. animal tem que ficar solto. Olha lá, a gaiola aberta com o Na passarinho. tatuagem. É para quem É. está nos ouvindo, você está mostrando a tatuagem para mim. Falar nisso, quanta tatuagem, David? Brincadeira. Sendo um gibi, né? Tá parecendo um gibizão aí, cara. Tem quanto? Umas 200 aí, né, cara? 700. Umas 700 tatuagens. Viu? E aí? E o passarinho? Que lei é essa que ainda tem campeonato com os passarinhos, campeonato de canto? É uma coisa nacional, porque tem até bastante, campeonatos né? nacionais, né? Tem bastante. Marcão, eu particularmente não gosto, não tolero. Inclusive, lá na Feira da Sauquim, de uma vez eu comprei acho que uns 5 ou 6 passarinhos e soltei. O cara tava vendendo lá, na época nem era, né, vereador, era mais envolvido com a causa animal, só acabei comprando os passarinhos e soltei. Porque tem pavor disso, né? Eu te mostrei uma tatuagem que eu tenho de uma gaiola aberta com os passarinhos voando. Então, mas infelizmente, Marcão, tem muita gente que caça, usa aquelas arapuca para caçar o passarinho, o trinca-ferro que eles falam, né? Tem aqueles campeonatos, então... Quanto lindo, né, cara? então assim, Marcão, é muito complicado isso, Mas não né? tem uma lei específica em Londrina? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não, mas né? a gente tá... Aparece para vocês? Aparece? Tem Já até apareceu? o Newton, um amigo meu, o Newton, que é muito envolvido com essas coisas de canário, ele participa desses concursos e tal, desses campeonatos. Então a gente tá conversando muito sobre isso, Marcão. Em breve nós vamos ter novidades sobre isso aí também. Que legal, porque também nós temos agora, para tratar, e aí eu descobri um pouco mais, sobre os passarinhos.
que ela é legal de vocês levantarem a questão também, e uma hora dessa trazer essa Sim. notícia, né? Porque não deixa de ser animaizinhos, não deixa, Com certeza. não deixa de certeza. ser para uns enfeite, né? Porque a Para gente tem outros muito papagaio, fonte de né, renda. Marcão? Muito papagaio Muito também. comum, né, papagaio. Aí entra quê? Aí entra a Força Verde? Aí entra aquela questão de assim, tá muito tempo com a pessoa. Aí, exemplo, seria a Força Verde, mas aí tem aquela questão se tem anilha, se não tem. Um exemplo, como é que você vai reintroduzir um papagaio que tá 15 anos com você na natureza? O papagaio morre, Marcão, não tem como. Aí fica, às vezes, como fiel depositário, né? Deixa com a pessoa como fiel, faz o termo O certinho. papagaio chega no mato com gíria. Ninguém vai entender. Nós fomos lá tentar resgatar um papagaio na Zona Sul esses tempos aí. Cheguei lá, o papagaio tava cantando, atirei o pau no gato. Então, assim, Marcão, é um erro do ser humano domesticar esses animais. A gente sabe que é um erro. O saguizinho, o macaquinho, né? Tem muita gente que tem. Então, é um erro, Marcão. Você sabe que tem muitos animais silvestres que eles ficam nas beiradas dos fundos de vale, né? Se você for ali no Arthur Arthur Thomas, Thomas, né? Tem não é muito, verdade? é. Certo seria orientar aquele pessoal em torno ali, Sim. não é verdade? Porque eu imagino animais silvestres, né? Cobra, lagarto, né? E aí, quando aparece um desses animais silvestres? Já apareceu a calopsita. Estava solta, me avisaram. O que eu faço com a calopsita, Cláudia? Eu falei assim, ai, meu pai, e agora? A sorte é que tinha um senhor que cuidava, né? Falou, eu levo, faz parte da minha outra, eu vou levar. A sorte é que ele apareceu, né? Esse outro senhor que falou que pegaria a calopsita. E outra coisa que eu também agora, né, estou vendo, que eles cortam, às vezes, as asas, né, dos animais, das aves, para elas não voar. Então, isso aí também é uma agressão, né? Igual nós, né? Você gostaria que fizesse alguma coisa para você não levantar os braços? Eu percebo que tem muita reportagem sobre exportação e importação de animais que ficam condicionados durante bastante tempo em caixas, vários deles morrem, saem aqui do Brasil para o resto do mundo. Nós temos mais um tempinho ainda antes do nosso próximo intervalo comercial. Acho que não vai dar tempo, não. Eu queria saber sobre guarda responsável. Isso aí é complicado, né, David? Marcão, mas assim, a guarda responsável, em que sentido você fala? A pessoa adotou e ela tem a responsabilidade de cuidar. Isso é fato. Né? Porque é o que eu falei aquela hora lá, muita gente adota um animal, né, Cláudia? Isso. Depois de 1 mês, 2 meses, até 1 ano depois, David, eu quero devolver o animal. Vou mudar pro Rio de Janeiro. Não, mas às vezes enjoa. Não quer mais. Sabe por quê, Marcão? Ou come o fio do carro, faz xixi na roda do carro, entendeu? Ou adota no impulso, porque o filho fica ali, eu quero, aí cresce e já não quer mais. Muito bem. Nós temos mais um breve intervalo comercial e a gente continua comentando a respeito da causa animal e a gente volta daqui a pouquinho na 91,7. Continue você nos acompanhando pelo canal do YouTube, a gente já volta. Viu? Falamos da Força Verde, cavalo, animais exóticos, ambiental, cobra, lagarto, passarinho, gaiola, carroça, hospital. Falta o Zezé. Zezé? O Zezé. Iate. O iate é legal falar de levar animal silvestre ali. Dá pra voltar a falar rapidinho disso aí. Marcão, uma coisa que é legal que a gente estava conversando com um biólogo semana passada, retrasada. Obrigada. Você não dá alimentação, por exemplo, igual para macaco ali na região do Arthur Thomas. A acne, nossa, pro macaco é mortal. A acne? A acne. Então, assim, às vezes... Aquela herpes, sabe? Aquela... que a gente tem ali e tal, às vezes na alimentação de uma coisa básica, o macaco é mortal. Ele está explicando pra gente. Então, assim, é muito delicado. Legal isso. E muita gente acha que o Arthur Thomas, eu fiz um vídeo lá com ele. Isso aqui eu lembrei na hora, né? Que eu falei, cara, animal silvestre, lógico. Porra, aonde mais as pessoas têm que ser orientadas? Quem mora em volta, porque o macaco Com não vai vir aqui certeza. na gleba. Não. Por que ele vai lá e começa a comer a comida do pessoal? Porque exatamente, aonde tem o fundo de vale, naquelas primeiras casas, eles invadem na primeira casa. Ele não vai viajar quilômetros, a não ser que, sem querer, ele pulou no caminhão e vai pulando e tal. Agora, eu sei de muita gente que não tem essa orientação em volta, né, cara? Você acaba ficando com dó, né, Marcão? Acho que o bichinho tá passando fome. Eu fiz um vídeo no Arthur Thomas com o Jonas, que é biólogo, ele trabalha na SEMA. Nós mostramos a alimentação do macaco, eles comem café, comem tudo, cara, que tem lá. Tudo. Isso que eu falei pra você, eu tava junto com a Érica, e aí tinha aquela carroça na frente assim. O cavalo tava bem lavadinho, tudo certinho e tal. Eu fiquei olhando, e a mulher tava no celular, né? E o cara namorando ela, e na carroça, ele foi no meio dos carros assim.
Eu achei aquela cena icônica, Sim, diferente. sim, sim. Aí eu fiquei pensando comigo, "Puta, é proibido? Não é? Eu fiquei ali, será? Cidade não importa mais. Não é, cara? Eu fiquei pensando, eu falei, será que é proibido? Não é porque tem coisas que às vezes a gente faz sem saber da proibição. Com certeza. Sabia, não? Sem saber da proibição. Você não tem essa noção 100% de que Sim, aquilo... da legislação, né? Não, ó, são leis novas. Fogos, condomínio, corrente, são leis novas, né? Quanto mais a gente bater, mais as pessoas vão entender. Sim, né? com E do certeza. hospital público veterinário, eu acho que uma PPP seria super interessante. Uma PPP certeza. seria público-privado. Passamos por cima disso. Ó, é o último bloco, hein? Tá. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós estamos terminando o nosso programa, nós temos mais alguns minutos de considerações. Causa animal foi muito esclarecedor, muita coisa eu aprendi, eu tenho certeza absoluta que quem está nos assistindo e ouvindo também aprendeu. E aí, para a gente terminar o nosso bate-papo, eu quero saber sobre adoção, não é? Eu me sensibilizei com o assunto, eu gostaria de ajudar. Olha, eu não quero colocar a mão nos animais, mas eu quero ajudar com dinheiro. Tem muita gente que faz isso. Sim. Né? Eu tenho amigos meus que falam, Marcão, cara, eu tenho uma vida muito agitada, mas eu sou adepto da causa animal. Sim. Eu tenho dinheiro, às vezes eu banco, eu quero ajudar. Como é que faz? Solta aí, traz o Nuno aí pra mim aí, ó. Esse é o Nuno. Aê, Nuno! Aí, ó. Nuno! E aí, Nuno, participa aí com a gente aí, Nuno. Pessoal, para que vocês Grandinho, Marcão. saibam o que está acontecendo, eu tenho um gato chamado Nuno, tem uns 10 anos que está comigo e ele convive aqui com a gente de boa, cara. Ó, Nuno gordão, tranquilo, feliz aqui no meio do estúdio junto com a gente. Bonzinho pra caramba. Provando, bonzinho, já ficou aqui. Ó. A Cláudia já fez amizade com ele ali embaixo, já estava trocando ideia. Ele me e tal, recepcionou né? hoje. Vamos encerrar. Cláudia, agradecendo a tua presença, projeto PEPA, né? Como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode conhecer o projeto, quem se interessou? Quem se interessou, entra no nosso Instagram, no Face, no @Projeto Pepa. A gente aceita doações, porque a gente vive de doações, né, com certeza, né? E adoções a gente faz também pela página também, ou que a gente esteja em alguma feira de adoção, né? Alguma campanha. Então, são muitos animais. Só eu estou com 85. 85 animais. 85 Meu Deus. animais. Projeto PEPA, PEPA. PEPA, Projeto de Extensão em Prol dos Animais, que eu amo muito. Esses animais vieram e transformaram a minha vida. Ó, e parabéns ao TFPR que permitiu, né, que apoia. Como que é o nome do diretor-geral lá? É o Sidney. Sidney. Parabéns, Sidney. Nós temos uma parceria aqui, a nossa agência de publicidade, eu tenho uma parceria. Nós produzimos aqui as aulas em EAD. Do MBA Legal. em gestão da UTFPR, elas são produzidas aqui na agência. Então, eu tenho uma parceria com a UTFPR, a Universidade Sim, Federal. sim. Desde o começo do ano, nós fazemos as aulas de EAD, de um curso de gestão de negócio, de gestão de projetos Sim, aqui. bem legal, tá? bem legal. Obrigado, Bom, viu, Cláudio? Obrigado. E Muito- parabéns, viu? E eu que agradeço você por estar aqui. Poder falar. 85 animais. E Marcão, só para finalizar esse lado aí, para você ver a importância que tem um voluntário da causa animal na cidade de Londrina. Demais! A importância, porque, Marcão, é tudo do bolso, cara. É tudo feito de forma voluntária. E eu gasto em média na clínica toda semana 5 a 8 mil reais. Porque é só caso difícil, cara. É só caso que ninguém Isso quer que a gente colocar precisa mão. de bastante gente para ajudar a Exatamente, gente. A Cláudia deve ter um gasto gigantesco, Nossa, entendeu, nem Marcão? se fala. Melhor nem E eu, falar. graças a Deus, consigo doar bastante meus animais, consigo contar a história Porque deles. traz os animais, cuida dos animais e depois doa. Jorge, obrigado, viu, Jorge? Obrigado pela sua presença aqui também, viu? Queria deixar o programa também aberto exatamente para quando vocês tiverem outras causas dentro da causa animal, Claro. né? Situação, passar para gente. Obrigado, viu? Porque eu sei que você é um voluntário. Agradeço o convite. E tendo mais novidades, a gente fica à disposição aí para estar conversando sobre a causa animal. Passou nervoso, Jorge? Sim. Ô, Jorge, você tem mais nervoso vir aqui ou enfrentar um pitbull sem corrente, sem nada solto? Vim aqui. Marcão, eu falei pra ele ontem que quase morreu, cara. Eu falei, Jorge, eu falei pra ele, não falei hoje cedo, já falou, Jorge, você tá vivo? Ele me respondia. Tava desesperado, desesperado. Ô, David, qual foi o animal que mais você ficou abalado? Porque eu sei que até alguns chegam assim, vocês encontram Sim. sem perna, né?
Sim. É patinha, perna, mas é patinha, né? É. Sem as patas, né? Sem o rabo, Marcão, sem orelha. São vários, cegos. São vários resgates, né, Marcão? Todo dia a gente pega diversas situações que marcam muita gente. A Pani, que é um resgate de uma Shih Tzu lá em Bela Vista, marcou muito, né? Assim, um resgate dela, viralizou até na rede social. Então, são vários, né, Marcão? Teve o seu Zé, que eu levei pro Zezé de Camargo também, que perdeu uma orelha, inclusive. Conta essa história do Zezé, cara. Ah, Marcão, uma história bem bacana. Um sábado à tarde, eu postei, eu tinha acabado de fazer o post do seu Zé, ele chegou na clínica. Seu Zé é o seu... É o cachorro. É um cachorro. O seu Zé é o nome dele. Tá, e você achou ele de que forma? E a gente achou na Zona Leste, numa chácara, todo arrebentado, Marcão, orelha pingando bicho, enfim. Cara, tava... A orelha pingando bicho. Ele perdeu a orelha, inclusive. Teve que Tá, tirar a orelha dele. Preservou a audição, mas perdeu a orelha. Que raça que era? Vira-lata. Indefinível. SRD que a gente fala, que é o vira-lata, né? Uhum. Então, Marcão, o Zezé viu, não sei como no Instagram, por um Zezé acaso. da dupla Zezé de Camargo Zezé e de Luciano. Camargo e Luciano. Ele viu, entrou em contato comigo no Instagram. Aí eu falei, cara, não é o Zezé, né? Falei, alguém tá me trollando, alguém tá me. Sim. Eu falei, não é o cara, né? Ele falou, David, eu vou assumir o tratamento do cachorro e vou adotar ele. Aí eu falei, eu tô falando com o Zezé mesmo, aí ele mandou um áudio. A voz do cara é inconfundível, né, Marcão? Hoje tem realidade virtual também, né? Os caras podiam ter te enrolado também, né? Sim, mas assim, da forma que foi ali, né? Não era, né? Eu falei, E cara, você foi até lá? É o cara. E aí o cachorro ficou em tratamento 2 meses, ele pagou tudo, pagou nossa viagem. E sábado retrasado nós fomos até Araguapaz, pra frente de Goiânia. E levamos o cachorro pra ele na fazenda dele. 2.000 quilômetros daquilo até lá. Cara, é longe, hein? É longe. Mas valeu a pena, cara. Aí vocês levaram o cachorro até lá, ele atendeu você lá na fazenda Cara, dele? super gente boa. O E cara tem mais cachorros lá, né? Tem bastante. Extremamente gente boa, humilde. Parecia que me conhecia há 10 anos. Da forma que ele me tratou. Você tremeu? Falou, porra, Você cara. tremeu mais do que o Jorge. Assim, Marcão, pra mim marca bastante, cara, porque lógico eu que cresci sim. escutando ele, gosto das músicas dele, canto as músicas dele brincando, e meu irmão, você sabe que tem a dupla Sim. sertaneja, então assim, pra mim tinha um significado, cara, gigantesco isso, né? E é um carimbo no trabalho, né, Marcão? Um carimbo no trabalho, Carimbo exatamente. no trabalho, então Que foi bem legal, e o Zezé é um baita de um ser humano, tá construindo um hospital do câncer em Osasco, por recurso dele, tá? Então ele é um cara diferenciado, ele merece o que ele tem, Marcão. Que bacana, eu estou muito contente da gente ter esclarecido tantas causas e tantas situações dentro da causa animal. Achei um animal, ligo para quem? Não liga pra, Não liga pra, liga pra ninguém. pra nós, né, David? Liga pros protetores, pra Cláudia, pro Deus, é isso que não tem, Marcão. Infelizmente não Eu tem. acho que cada um fazendo um pouco, nem que É. for resgatar um animal, cuidar daquele, já ajuda muito a não deteriorar, né? E Aí que- sobrecarregar os outros, porque a parte emocional E a história, nossa... né, Cláudia? É resgate, tratamento e adoção, Marcão. São os 3 passos da causa animal que eu não abro mão. Como Tá? que é? Resgate, Tratou? tratamento e adoção responsável. A causa animal é isso, cara. Você não tem que abrir mão disso aí. Você achou um animal, você vai lá, resgata ele, trata dele e adota. E adota ou doa pra alguém depois, entendeu? Faz Doa, esses 3 passos, né? entendeu? Se você fizer isso, já está contribuindo muito. Todos podem ser voluntários de alguma forma, Marcão. Legal. Mas de qualquer forma, Jorge, deixa um telefone aí, porque tem muita gente que depois vai ligar pra gente aqui querendo saber. Ah, eu dei uva, tá engasgado. Ah, comeu cebola, tá com bafo. Você entendeu? Quero saber. Qual que é o telefone que eu dou, Jorge? O meu contato é o 99600 1523. Mais devagar, porque agora o cara saiu correndo pra pegar a caneta, pra anotar. Bem devagarzinho, vai. 9. O 439 9600 1523. O que vai fazer de consulta de graça agora? Nossa. Mas, ô Marcão, Nossa, nem mas imagina. não é puxar o saco, não. Mas o Jorge faz muito isso, cara. Não, ele tem jeito. Não é o gratuito, é o voluntário, cara. Voluntário, é Voluntário. diferente. Eu não faço diferente. as coisas de graça, faço porque eu quero, porque eu sou voluntário. É o voluntário. Parabéns, parabéns. Ó, Voluntário. muito feliz de estarmos juntos hoje. Olha o Nuno aqui, ó. Faz a imagem do Nuno aqui. Olha o Nuno aí, ó. Ah, Olha o Nuno. grande Nuno participando. Nuno é meu gato, já tem 9 anos junto com a gente aqui. Muito bem. Amigos, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Cláudia Fiuza, engenheira da Universidade Tecnológica Federal, voluntária, projeto PEPA cada vez mais evoluindo e com amor e carinho pra gente. Jorge Silva, Jorge, médico veterinário, meu muito obrigado. E o David Weasley, viajamos junto, trabalhamos junto, cara, demos muita risada nessa vida e construímos uma Só não amizade falou de Porto muito- Seguro, que não deu tempo, né? Vou falar de Porto Seguro sim, ele carregou uma pedra de Porto Seguro até Londrina achando que fosse equipamento, eu coloquei na mala dele. Esse é o de Porto Seguro com a mala pesada, pai. Eu tirei o equipamento, Paralelepípedo, coloquei o paralelepípedo, coloquei dentro da mala dele. Ele carregou em Porto Seguro, carregou em São Paulo, chegou até em Londrina, Uma chegou na mala frente da casa dele. pesada, cara. Eu falei, meu, Ele falou, o que é isso? Eu falei, abre aí. Era o paralelepípedo, mas ficou ruim. Obrigado, amigos. Até a semana que vem, Obrigado, se obrigado. Deus quiser. E eu tenho certeza que Deus há de querer. Até a semana que vem. Valeu. Abraço, amém, Marcão. amém. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.